Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, né, irmãos? Que tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem nos guardado. E é claro que nós somos muito carnais, muito materialistas, até porque o mundo tem esse chamado, né? E a nossa participação na cultura do mundo é muito grande. A cultura de Deus é uma cultura diferente. É uma cultura que fala de amor, fala de um projeto de ressurreição e vida eterna, fala de um projeto de amizade, de amor com Deus, mas nós não temos essa convivência diária, né? E é muito bom quando Deus nos traz na igreja, muito bom. E principalmente quando a gente vê crianças na igreja, né? Crianças, adolescentes, jovens, é muito bonito, família na igreja, porque a chamada que essa engrenagem da sociedade tem é contra a família, é contra o amor, é contra o casamento, é para botar na cabeça do jovem, do adolescente, que ele, para ser feliz, precisa de prazer. Enquanto é o contrário, você, para ser feliz, você precisa de Deus. Você, para ser feliz, você precisa de ser espiritual. Se você deixar o teu corpo te dominar, se você quiser saciar os prazeres do seu corpo, você jamais vai alcançar a felicidade, porque o corpo não se sacia, como diz lá no livro de Ageu, é um saco sem fundo, né? Não se sacia de comer, não se sacia de beber, e não se sacia do prazer também. E são coisas passageiras. O homem sábio, o homem que busca a felicidade, ele só tem um caminho, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ele precisa da palavra de Deus para ele saber como agir, como pensar, como sentir, porque durante o dia são muitos sentimentos que passam por nós, são muitos pensamentos que passam pela nossa cabeça, são muitas influências, são muitas circunstâncias, e se você não tiver dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, a palavra de Deus, os versículos da Bíblia, você se torna fraco. E quando você vê, você está sendo corrompido, você está sendo levado para longe do seu projeto de felicidade. Por isso que grandes amores terminam em tragédia. Por isso que famílias que se amam separam. Grandes amizades terminam em ódio, às vezes, terminam em desilusão. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem uma personalidade formada no projeto de Deus, na palavra de Deus. Porque, irmãos, nenhum de nós queremos ser mal amados, nenhum de nós queremos ser enganados. Ninguém quer que um filho minta para ele, ninguém quer que a pessoa que ele ama minta para ele, ninguém quer que o amigo minta para ele. Mas o que nós vemos nessa engrenagem da sociedade é a mentira na ponta da língua de cada um de nós. Nós, como animais, como seres instintivos, nós temos a mentira na ponta da língua, como arma de defesa. Mas só que a mentira, ela causa prejuízo, porque ela te leva ao confronto da verdade, e aí quando a verdade vem, você fica desmoralizado, você fica decepcionado, causa danos de tudo quanto é espécie. Por isso que Jesus diz que quando você conhece a verdade, você é liberto. Porque quando você falar a verdade e manter a verdade, não tem como ninguém te confrontar, ninguém te decepcionar. Nós temos também que lembrar que Jesus
quando ele descreve a verdade que o ser humano deve viver, ele diz claramente: a verdade é a Bíblia. Lá em João, capítulo 17, Jesus fala que a palavra de Deus é a verdade. Não é a palavra do homem, não é a palavra do pregador, é o que está escrito na Bíblia. Irmãos, temos que amar a Bíblia. O maior tesouro que existe na terra é a Bíblia. A Bíblia vai formar em você um pensamento correto. A Bíblia vai ser um freio para você, vai ser um leme para você. Sem a Bíblia, não tem como você vencer, porque você todos os dias é contaminado por pensamentos banais, pensamentos ilusórios, pensamentos hipócritas, pensamentos falsos, pensamentos enganosos, pensamentos que não levam a lugar nenhum. E aquele que tem o desejo de ser feliz de verdade, ele tem que conduzir a sua vida, governar a sua vida, pautado na realidade matemática das coisas. Pela ilusão você não chegará a lugar nenhum. Mesmo o jovem, porque o jovem, ele sonha muito, o jovem tem um sentimento à flor da pele, né? É muito forte o sentimento do jovem, do adolescente, é muito poderoso, mas se ele for dar asa a esses sentimentos, a esses pensamentos, às ilusões, ele pode colher muito problema lá na frente, no futuro, muita tristeza, muita decepção. Nós vemos aí quantos jovens se suicidando. Eu estava vendo hoje uma reportagem sobre a quantidade de jovem que suicida hoje em dia. E por incrível que pareça, irmãos, quando a gente fala sobre a influência da sociedade na família, até nos adultos, as pessoas às vezes querem achar que você está escandalizando, está exagerando. Tem pessoas na internet com programas tipo aquele Baleia Azul, se não me fala a memória, que estão ali o dia inteiro procurando um jovem coitado para levar ele ao suicídio, incentivando ele ao suicídio. Você imagina que absurdo, uma pessoa desejando, sem conhecer a outra, sem saber nada da outra, a outra inocente, às vezes por falta de uma orientação da família, a família também não tem uma orientação de Deus, né? Como Deus fala, né? Por falta de conhecimento o meu povo é levado cativo. Pessoa que não ama a palavra, não tem objetivo de vida, não tem um projeto de vida, né? Vive assim, de qualquer jeito, e achando que vai dar certo. Mas tem pessoas malignas planejando a destruição delas e elas não sabem. Não é? Se queremos ser felizes de verdade, precisamos de lutar. Precisamos de buscar os tesouros. Não é? Viver de qualquer jeito é fácil, irmão. Todo mundo se vira e vive. Não é? Agora, alcançar grandes coisas tem que ser com muita luta, com muita vontade, com muito objetivo. E a maior riqueza que o ser humano pode ter é conquistar o amor de Deus, conquistar a amizade de Deus, conquistar as promessas de Deus, que são reais, porque Deus promete, mas se você andar conforme os estatutos, os mandamentos, os juízos dele, ele vai cumprir na sua vida. Não é essa história aí que as igrejas pregam, que agora todo mundo vai entrar no ônibus e vai para o céu, porque não é bem assim. A promessa de Deus tem um se. Se você lutar, se você desejar, como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim. O que é perseverar?
você vai ser todos os dias confrontado com muitas e muitas coisas que vão te levar para longe de Deus, para longe do seu projeto real de felicidade no futuro. Então você tem que ser forte, você tem que perseverar, falando assim, não, meu caminho é esse. Irmão, sempre vai ter na sua frente, desde quando você acorda, até sonhando, dois caminhos. Um caminho que te leva à felicidade eterna e um caminho que te engana, te ilude e te destrói. Então, você tem que estar constantemente escolhendo. Não é assim que você vai deitar agora e vai dar tudo certo. Não, irmão, não. Por isso que às vezes tem um deserto na vida do crente, por isso que às vezes tem a água na vida do crente, por isso que às vezes tem a tribulação na vida do crente, tem a dor na vida do crente. Por quê? Porque nós temos a capacidade de, quando está tudo bem, esquecermos de Deus. Nós temos, infelizmente, está tudo bem, você esquece do seu Criador. Aí dá uma dorzinha aqui, dá um problema, aí você lembra de Deus. Infelizmente. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que a tribulação, ela gera esperança. E a esperança gera a paciência, porque você espera em Deus. Você é uma pessoa que tem uma visão de futuro. Mesmo tendo medo da morte, mesmo não querendo morrer, mesmo não querendo sofrer, mas você tem a esperança de ressurreição e vida eterna. E é para isso que lutamos. E é para isso que Deus nos traz a igreja, para nos capacitar e nos dar personalidade para podermos, em todo e qualquer lugar que nós estivermos, aqui na terra ou no céu, nós sabemos escolher o caminho do bem. O cristão sempre tem que escolher o caminho do bem. O cristão sempre tem que escolher o caminho do amor. Amém? Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, diz a palavra de Deus assim: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar, mas mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele está declarando que ele ia fazer a obra e ele já sabia que ele ia ser perseguido, que as pessoas não iam aceitar a palavra dele, que iam fazer, como prenderam ele várias vezes, chicotearam, né? Desmoralizaram, mas ele disse que ele já sabia disso, mas ele enfrentou, porque quando ele começou a ter um problema, que ele recorreu a Deus, que é o que nós fazemos quando o problema chega em nós, Deus falou para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmãos, essa palavra é importante para você, porque a nossa dificuldade é quando a gente está fraco. Quando a gente está forte, quando a gente está na igreja, quando a gente está no monte, quando a gente está orando, quando a gente está lendo a Bíblia, ótimo, maravilha. Mas o nosso problema é quando estamos fracos. Mas você tem que acreditar que Deus é contigo. É isso que é a fé.
A fé é acreditar que Deus existe e que você é eleito por Deus, que foi Deus que te escolheu, Deus que te deu a Bíblia, Deus que te batizou, Deus que te chamou para te traz na igreja, Deus que fez aliança com você. E aí, se Deus falou para o apóstolo Paulo que era muito mais importante a presença de Deus na vida dele do que as tribulações, do que os problemas, não é? Que ele tinha que acreditar em Deus, porque tudo o que acontece na vida do cristão é para o crescimento do cristão. O cristão não está largado no mundo não, irmão. Para com esse pensamento de baixa autoestima. Cristão não pode ter baixa autoestima. Nós não somos chamados para isso. Embora, é claro, que durante o dia você fraqueja, quando vem um problema você fraqueja, mas lembre-se, mesmo depois de ter fraquejado, acorda, se ergue, fala, não, eu sou servo de Deus, não importa o que está acontecendo, eu vou vencer porque Deus está comigo, quem vai me dar vitória é Deus. A fé não é pensamento positivo, que as pessoas ficam misturando fé com pensamento positivo. A fé é acreditar que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o amam. Ou seja, quando você ama a Deus, quando você crê no que está escrito na Bíblia, e você traz isso para a sua vida, quando você aceita aliança com Deus, você não tem medo de mais nada, você não teme mais nada. Tudo fica pequeno, tudo fica fraco perante você. Porque a Bíblia diz claro, com Deus somos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedores? Porque não vencemos só uma batalhazinha na vida. Nós vencemos a guerra contra a morte, a guerra contra o ódio, a guerra contra toda essa imundícia que há no ser humano, que há aqui no planeta Terra. Somos chamados para viver um mundo maravilhoso. Por isso temos que lutar para levarmos juntos a família que Deus nos deu. E é com luta, irmãos. É com luta. É com perseverança, é com vontade. Não é com fraqueza que vamos vencer. É clamando a Deus. Se você tem alguém que você ama, clame, não desista. Clame. Quando você menos esperar, pode passar 1 ano, pode passar 2, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, você vai ser surpreendido com aquela pessoa que você estava clamando por ela, que fazia parte da sua família que você amava, você vai ser surpreendido com ela adorando a Deus. Você tem que crer no poder de Deus, na sua vida. Onde que eu parei, irmã Luísa? Hã? Nossa. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai,
na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O apóstolo Paulo está dando um exemplo maravilhoso aqui, a felicidade que ele sente quando ele ouve que aqueles cristãos que ele pregou para eles perseveraram na fé, apesar das notícias, das tribulações, das dificuldades, da pressão, né, dos religiosos, eles permaneceram na fé e no amor a Deus. E o apóstolo Paulo fica feliz com isso. E ele diz que ele pede a Deus para que Deus confirme a santidade dos irmãos. Irmãos, nós temos que lembrar disso. Nós somos seres humanos, carnais, cheios de fraquezas de todo tipo. Nós temos que sempre pedir a Deus para que Deus nos dê força. Nós não somos fortes, a nossa força é uma ilusão. A nossa força tem que vir de Deus. Como Deus fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por que a Bíblia fala essas coisas? Porque somos seres fracos, irmãos. Somos vasos de barro. Entendeu? E você vai ser forte quando você, mesmo estando tudo bem com você, mesmo você estando andando certinho, você tem que pedir para Deus: Senhor, não deixa eu pecar contra Ti. Não deixa eu desonrar o Senhor. Não deixa eu falhar com a minha família. Não deixa eu falhar com meus filhos, não deixa eu falhar com meu cônjuge, com a minha esposa, com meu esposo. Você tem que pedir, porque você não é perfeito e nem é forte. Por isso que ele está dizendo aqui, não é? Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus. Entendeu, irmãos? Muitas vezes a gente pensa que oração é só para pedir as coisas materiais, mas as coisas importantes são as espirituais, é o ser que você é, entendeu? Você como homem, você para se tornar um profissional, você entra na escola já com 3, 4, 5 anos de idade, passa 20 anos estudando numa escola, né? Passa 5 anos em uma faculdade para se tornar um doutor. Você para se tornar um ser humano, você tem que estar sempre orando, sempre lendo a Bíblia, sempre falando com Deus, para que você possa se desenvolver como ser humano. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ora, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão dos desejos, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Por que está falando aqui que nos deu o seu Espírito Santo? Quando você faz aliança com Deus no batismo, você recebe o Espírito Santo de Deus. Muitas igrejas querem dizer, se você não fala em língua, se você não tem visão, não tem revelação, você não tem o Espírito Santo. Isso não existe, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas, cada um recebe o seu dom de acordo com o que Deus acha.
Você, às vezes, que pensa que não tem dom nenhum, mas se você se colocar a serviço de Deus, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, você pode receber naquele momento ali vários dons, entendeu? Deus pode falar através de você do jeito que Ele quiser. O que importa é você fazer como Isaías fez. Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. E você assumir que você é cristão e falar, eis-me aqui, Senhor. Me usa. Deus vai te usar conforme é necessário. Porque não é para os outros ver, não é para bonito. Você, quando faz a obra, você faz a obra para Deus. Não é para você, para as pessoas depois falar, oh, o fulano. Nós não buscamos a glória de um homem. O verdadeiro cristão, ele não está preocupado em aparecer, ou ser famoso, ou ser reconhecido, ou ganhar alguma coisa. A preocupação dele é fazer a vontade de Deus. Por isso que somos chamados de servos. E Deus, como não faz acepção de pessoas, o mesmo dom que o apóstolo Paulo tinha, que Elias tinha, que Eliseu tinha, você também tem. É só você ter ousadia e assumir a sua posição de cristão. Começar a falar com Deus. Falar, Senhor, eu vou hoje na casa do fulano. Se o Senhor quiser me usar lá para falar uma palavra que o Senhor me usar para ajudar essa pessoa, eu me coloco à disposição do Senhor. Se Deus achar que você não deve falar nada, você não vai falar nada. Mas é Deus que tem que agir na sua vida. Mas Deus vai agir, o Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida quando você quiser, quando você aceitar. Agora, quando aqui fala que Deus deu o Espírito Santo, Ele te deu lá no batismo das águas. Como diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Você aceitou essa palavra, fez aliança com Deus no batismo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E, quando Deus fala sobre a santificação, muitas pessoas acham que agora você tem que ter asa, tem que botar uma roupa branca e ficar andando de mão posta o dia inteiro. Não é nada disso não. Você é um ser humano, você está na terra, o que você tem que ser é um lutador e buscar o bem sempre. A santificação é você fugir daquilo que é errado. Isso, Deus vai ganhar alguma coisa com isso? Não, irmão, é você que ganha. As pessoas que roubam, por exemplo, aonde que elas estão? Na cadeia. Você não rouba, você trabalha honestamente, você não está livre para ir e vir, você não tem um nome limpo quando precisa. A santificação é para o seu bem. Quem vai se beneficiar com isso é você mesmo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, isto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente, para com questão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Aqui o apóstolo Paulo está exortando o cristão para que ele trabalhe, e trabalhe honestamente, entendeu? Não ficar pedindo dinheiro para os outros, vendendo a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, essa é a palavra mais importante da Bíblia. Onde Deus mostra claramente que a promessa sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as pessoas que nós amamos, é de ressurreição. O que é ressurreição? O seu corpo físico vai morrer, o seu espírito vai ficar adormecido. Por isso que diz aqui, os que dormem. A Bíblia usa a palavra dormir de duas maneiras. Um é dormir o sono normal, e o outro é quando você morre o teu corpo, o teu espírito, a pessoa que você é, porque você não é um corpo, você é o ser que está dentro desse corpo. Essa pessoa que está dentro desse corpo, ela vai ressurgir. Por que ressurgir? Era a mesma pessoa, vai voltar a ser a mesma pessoa. A única coisa que vai mudar vai ser o corpo. E é muito importante isso, porque todas as doutrinas espíritas, todas as doutrinas filosóficas, que é a maioria da população do mundo, por incrível que pareça, a minoria é cristão. A minoria no mundo acredita em ressurreição. A maioria no mundo acredita em reencarnação. Entendeu? E é importante nós compreendermos isso. Jesus, quando ressuscita, ele lembra quem ele era. Todas as pessoas que ele encontra, ele conhece, ele lembra tudo daquelas pessoas. Assim também, nós, quando ressuscitarmos, nós vamos lembrar quem a gente era. Nós vamos lembrar de tudo. A única diferença é que vamos viver em um mundo melhor e com um corpo incorruptível. E lá, por exemplo, no Salmos capítulo 146, versículo 3, a Bíblia diz assim: não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então está deixando claro aqui, que o corpo vai para a terra e os pensamentos perecem, né? E lá no livro de Isaías 38, 18, diz assim: porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Isaías 8, 19. Daniel 12, 2. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E uma palavra muito interessante, irmãos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, está completando aquilo que o apóstolo Paulo falou. E lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, diz assim: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Eu estou citando isso aqui porque o apóstolo Paulo explica aqui como será a ressurreição, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, como diz lá no livro de Apocalipse, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso não aconteceu ainda. Você imagina quando Jesus vier, a Bíblia diz que todo olho, todas as pessoas na terra vão ver, porque vai ser uma coisa espetacular, estrondosa. E eu tô ressaltando isso por quê? Porque tem religião, como a Testemunha de Jeová, por exemplo, que diz que Jesus veio em 1914 e foi lá nos Estados Unidos e falou só com os 8
santos que estão lá. E você só será salvo se você obedecer o que eles falam, que naquelas revistinhas que eles escrevem, é despertar e vai por aí fora. Entendeu? Então, a Bíblia aqui, ela deixa claro que Jesus não veio, porque se Jesus tivesse vindo, todo mundo sabia. Tanto é que nós estamos lendo aqui, a Bíblia foi escrita há mais de 3.000 anos. Né? No mundo inteiro a gente lê a mesma coisa. Jesus ia vir, como diz a Bíblia, ia ser uma coisa espetacular, estrondosa, e ninguém ia ficar sabendo. Só 8 pessoas iam ficar sabendo. E aqui diz assim, e os que morreram em Cristo, aquele que acreditou na palavra de Deus, ressuscitarão primeiro. Então, irmãos, outras religiões que dizem que as pessoas estão lá no céu, ajudando Jesus a governar, tem gente que reza até para santo fazer milagres, isso não existe, porque ninguém ainda ressuscitou. Como nós lemos lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 17, a Bíblia deixa claro. Lá no livro de João 3,13, a Bíblia fala também que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, o homem. Então, não houve ressurreição ainda, haverá ressurreição. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, é uma palavra muito profunda.